5 princípios estoicos, esquecidos, que transformarão sua vida. Há momentos na vida em que a mente percebe que está vivendo muito abaixo do que poderia. Não por falta de capacidade, mas por excesso de distrações, barulho e expectativas alheias que moldam silenciosamente o caminho. Quando isso acontece, surge uma inquietação profunda, quase instintiva, como se uma voz interna estivesse chamando para um retorno. Um retorno ao essencial, ao real, ao que sustenta a alma quando tudo ao redor se desmonta. É nessa hora que os princípios estoicos deixam de ser frases antigas e se tornam ferramentas de sobrevivência emocional e intelectual. O mundo moderno tenta convencer você de que força é aparência, poder é barulho e evolução é velocidade. Mas a sabedoria dos antigos aponta exatamente na direção contrária. Eles sabiam que o caráter se constrói nas decisões pequenas, que a mente se fortalece no silêncio e que a transformação verdadeira começa quando a pessoa se recusa a continuar vivendo por impulso. Você sente isso, sente que existe um nível maior dentro de si, uma versão sua que espera ser desperta, uma autoridade interior que nunca recebeu o espaço necessário para governar. Este vídeo não é sobre teorias, é sobre recuperar princípios esquecidos que moldaram líderes que carregavam o peso de cidades inteiras e, mesmo assim, mantinham clareza, presença e firmeza diante do caos. Princípios que não aparecem em listas fáceis, mas que sustentam uma vida inteira quando bem compreendidos. Eles não pedem que você seja perfeito, apenas que você desperte, que você assuma o seu posto na própria vida com a seriedade de quem entende que cada pensamento molda o destino e cada escolha desenha a identidade. Se permitir reencontrar essa força pode ser desconfortável no início, porque exige sair da camada superficial que você criou para agradar o mundo. Mas é exatamente esse desconforto que abre o caminho para a transformação real. Hoje, você vai entender princípios que desafiam a lógica moderna e revelam por que poucas pessoas conseguem construir estabilidade emocional, disciplina profunda e um sentido claro de direção. Ao cruzar essa porta, você não volta igual. E é justamente isso que você busca. 1. A arte da preparação silenciosa. Existe um poder imenso naquilo que você faz quando ninguém está olhando. A preparação silenciosa não é apenas o treino oculto de um guerreiro, é a engenharia mental que define como você reage quando a vida exige mais do que o previsto. Os estoicos entendiam que a força não nasce no campo de batalha, mas nos dias comuns, nos momentos em que a pessoa poderia agir por impulso, mas escolhe agir com consciência. A preparação silenciosa é o cultivo desse hábito de agir com intenção, mesmo nas situações em que nada parece em jogo, porque é exatamente ali que o caráter é moldado. O mundo moderno valoriza resultados imediatos, apressa decisões, acelera emoções e premia respostas rápidas, mesmo que vazias. Mas a preparação silenciosa segue outra lógica. Ela treina a mente para antecipar dificuldades sem se desesperar, para fortalecer a coragem antes que o medo apareça e para construir paciência antes que a impaciência destrua relacionamentos e oportunidades. A pessoa que pratica esse princípio entende que todo momento é uma chance de treinar a si mesma. E quanto mais treina, menos vulnerável se torna ao caos externo. Marcos Aurelius passava horas refletindo sobre cenários possíveis antes de tomar decisões difíceis. Ele sabia que a mente despreparada se desespera com o inesperado, enquanto a mente trabalhada encontra ordem dentro do caos. Essa prática não era pessimismo, era estratégia pura. A preparação silenciosa cria uma vantagem invisível. Quando os outros desmoronam, você permanece estável. Quando os outros hesitam, você já sabe o próximo passo. Quando os outros se ofendem, você compreende.
Quando os outros fogem, você encara. Esse princípio também afasta a ansiedade, porque quem se prepara deixa de temer o desconhecido. Você começa a perceber que nada é tão ameaçador quando já foi enfrentado em pensamento, quando o coração aprendeu a permanecer firme, quando a disciplina se tornou natural. A vida deixa de ser uma sucessão de sustos e passa a ser um território onde você caminha com domínio. Não porque controla tudo, mas porque controla a si mesmo. A preparação silenciosa transforma o que é comum em treino, treina o que é treino em hábito e transforma hábito em identidade. Quando você pratica isso, percebe que não precisa anunciar força. Ela se manifesta. Não precisa provar nada. Sua postura prova por você. É assim que o estoico se constrói. No silêncio, na constância, na disciplina escondida que poucos enxergam, mas todos sentem quando ela finalmente aparece. 2. A maturidade da resposta tardia. Há uma diferença gritante entre reagir e responder, e essa diferença define destinos. A resposta tardia não é lentidão, indecisão ou fuga, é maturidade. É a capacidade de permitir que as emoções se acomodem antes que a palavra seja lançada, antes que a atitude seja tomada, antes que a decisão gere consequências difíceis de reverter. A mente imatura busca rapidez, porque confunde velocidade com força. A mente madura busca clareza, porque entende que nada é mais poderoso do que agir no momento certo. Os estoicos sabiam que a verdade raramente surge no calor da emoção. Ela aparece quando a poeira interna assenta. E só quem entende isso consegue enxergar com precisão o que realmente está acontecendo. Responder tarde significa escolher não agir sob o domínio do impulso. Significa não ser escravo da raiva, da euforia, da carência, da ansiedade ou da necessidade de provar algo. Essa pausa, pequena ou longa, muda tudo. Ela permite que a pessoa veja o cenário de forma completa em vez de distorcida. Ela desarma conflitos que já nascem vencidos, evita arrependimentos que já foram escritos e impede que a vida vire um campo de batalhas desnecessárias. A resposta tardia é uma barreira contra decisões irreversíveis tomadas no auge de uma emoção que, no dia seguinte, já não faria sentido. Na filosofia estoica, essa maturidade não é vista como fraqueza. Ao contrário, é vista como domínio absoluto de si. Aquele que responde depois é aquele que enxerga primeiro. Não porque demorou, mas porque escolheu observar. Escolheu analisar os próprios sentimentos com honestidade. Escolheu não confundir intensidade com verdade. Marcos Aurelius escrevia sobre a importância de permitir que a mente recupere o eixo antes de agir, porque ele sabia que decisões tomadas sem eixo criam destinos tortos. Ele governava impérios, mas a primeira coisa que precisava governar era o próprio coração. Quando a pessoa aprende a responder depois, ela descobre algo libertador. A maioria das coisas não exige uma resposta imediata. A maior parte das discussões nasce do orgulho ferido, não da razão. A maior parte das mensagens impulsivas não precisava existir. A maior parte das atitudes explosivas não resolveria nada. E, ao perceber isso, a pessoa começa a economizar energia emocional. Ela percebe que não precisa explicar tudo, corrigir tudo, confrontar tudo. A paz deixa de ser algo buscado e passa a ser algo protegido. A resposta tardia também revela o nível real de autocontrole. Ninguém sabe quem é até ser provocado. Ninguém sabe o próprio limite até ser pressionado. Mas quem responde com maturidade mesmo sob pressão, mostra que não está à mercê dos estímulos à sua volta. Mostra que já aprendeu a filtrar, a ponderar, a separar o que importa do que é apenas ruído emocional. Isso não torna a pessoa distante, torna a pessoa sábia, torna a pessoa estratégica,
torna a pessoa leve. Esse princípio desmonta conflitos, fortalece relacionamentos e cria respeito. As pessoas percebem quando alguém não se deixa levar, percebem quando alguém pensa antes de agir, percebem quando alguém não se apressa em julgar e, sem perceber, começam a confiar. É assim que a resposta tardia vira poder. Ela cria espaço interno suficiente para que a verdade apareça. E quando a verdade aparece, a decisão se torna justa, lúcida e firme. O mundo corre para falar primeiro. O estoico espera para falar melhor. 3. A regra da segunda intenção. A primeira intenção nasce rápido demais. Ela é movida por instinto, ego, orgulho, vaidade e medo. É a reação que surge antes mesmo de você perceber que está reagindo. É a resposta automática que tenta proteger a imagem, não a integridade. Os estoicos sabiam que a primeira intenção raramente representa quem a pessoa é de verdade. Ela revela impulsos, não caráter. Por isso eles valorizavam a segunda intenção, aquela que aparece depois que o ego foi silenciado e a verdade teve espaço para emergir. Essa segunda intenção é o reflexo mais honesto do que você realmente acredita, deseja e está disposto a sustentar. Quando você começa a observar a primeira intenção com distância, percebe o quanto ela tenta te empurrar para atitudes que você se arrependeria depois. Ela incentiva respostas rápidas, confrontos desnecessários, palavras exageradas, promessas impensadas. Ela cria versões instantâneas de você que não representam sua essência. A segunda intenção, por outro lado, surge quando você recusa a pressa emocional. Surge quando você permite que a mente recalcule. Surge quando você passa a olhar para a situação com o caráter, não com o ego. A regra da segunda intenção exige sinceridade consigo mesmo. Exige questionar: o que estou prestes a fazer nasceu do meu orgulho ou da minha verdade? Estou respondendo para me defender ou para resolver? Estou agindo para impressionar ou para honrar meus valores? Esse tipo de questionamento desmonta ilusões internas, desarma fantasias e devolve você para um lugar de autenticidade que a maioria das pessoas nunca conhece. Ao aplicar essa regra, você começa a perceber que muitas das suas primeiras reações não tinham nada a ver com o que você realmente queria. Esse princípio exige coragem, porque nem sempre a segunda intenção é confortável. Muitas vezes, ela sugere silêncio quando você quer gritar. Ela propõe paciência quando você quer resolver tudo na hora. Ela orienta recuo quando seu orgulho pede ataque. Ela pede humildade quando seu ego pede justificativas. Mas é ela que conduz você ao caminho certo. É ela que fortalece sua postura, sua disciplina e sua identidade. É ela que evita que você viva em função do olhar alheio. A segunda intenção é o lugar onde o verdadeiro você aparece, sem máscaras, sem pressões, sem necessidade de provar nada. Os estoicos usavam essa regra para moldar conduta, decisões e caráter. Eles entendiam que o mundo julga pelas ações, mas o sábio julga pelas intenções que geraram essas ações. A segunda intenção é sempre mais limpa, mais profunda, mais alinhada com a razão. É a intenção que não nasceu do calor, mas da reflexão. Não nasceu da insegurança, mas da clareza. Não nasceu da pressa, mas da consistência. Quando você age a partir da segunda intenção, passa a viver com menos arrependimentos, menos conflitos, menos ilusões. Você começa a construir uma vida que faz sentido para você, não para o mundo. A regra da segunda intenção também protege seus relacionamentos, porque impede respostas ríspidas, julgamentos apressados, acusações desnecessárias e decisões precipitadas. Ela convida você a enxergar a situação inteira, não apenas a ferida momentânea. Convida você a perceber que muitas vezes o problema não estava no outro, mas na forma como você reagiu sem pensar.
A segunda intenção permite que você escolha o que vai sustentar. E tudo que é sustentado pela segunda intenção dura mais, pesa menos e constrói mais. Quando você passa a viver assim, as pessoas percebem imediatamente. Percebem que você não age por impulso. Percebem que você pensa antes de se posicionar. Percebem que você não é guiado pela vaidade. Isso cria respeito, confiança e até admiração, porque no mundo atual, onde todos correm para mostrar algo, a pessoa que pensa duas vezes é rara, e raro é sinônimo de valioso. A primeira intenção revela sua impulsividade, a segunda revela sua identidade. É ela que transforma a sua vida e a vida de todos ao seu redor. 4. A engenharia do distanciamento interno. Viver no mundo sem ser engolido por ele é uma arte que poucos dominam. A maior parte das pessoas reage a tudo que vê, tudo que ouve, tudo que alguém faz ou deixa de fazer. Qualquer gesto vira motivo de tensão. Qualquer palavra vira motivo de defesa. Qualquer pequeno acontecimento se transforma em tempestade emocional. Os estoicos perceberam isso há séculos e criaram um princípio poderoso, quase estratégico, para evitar que a mente fosse arrastada pelo caos: o distanciamento interno. Não significa frieza, não significa indiferença, não significa desprezo. Significa criar um espaço mental entre o estímulo e a resposta, entre o que acontece fora e o que acontece dentro. Esse distanciamento não é fuga, é engenharia. É uma construção consciente de perspectiva. É o hábito de olhar para as situações como se você estivesse acima do campo de batalha e não no meio dele, atingido por todas as flechas. É observar antes de sentir, sentir antes de reagir, e reagir apenas quando a intenção estiver alinhada com seus valores mais profundos. O distanciamento interno é uma das forças mais impressionantes da mente treinada, porque permite enxergar cada detalhe sem ser dominado por nenhum deles. É ver a vida como um estrategista, não como alguém perdido na própria emoção. Quando você está próximo demais de um problema, ele parece maior do que realmente é. Ele distorce sua visão, amplifica o medo, reduz sua confiança. Mas quando você se afasta mentalmente, o mesmo problema muda de proporção. Ele revela novas soluções, expõe exageros, mostra caminhos que antes estavam invisíveis. O distanciamento interno cria clareza. Ele separa o que é seu do que é do mundo. Separa o que você controla do que está além do seu alcance. Separa o ruído da verdade. Os estoicos usavam essa técnica como se fosse um treinamento militar da mente. Eles imaginavam a si mesmos observando sua própria vida de cima, como se fossem generais analisando um mapa. Essa visão elevada dava a eles vantagem emocional e intelectual. Com essa prática, deixavam de ser vítimas circunstanciais e se tornavam comandantes internos. E batalha continuava acontecendo, mas eles ocupavam uma posição de liderança, não de desespero. A vida, vista desse ponto, se torna mais organizada. Você percebe que não precisa sofrer por tudo, não precisa carregar tudo, não precisa reagir a tudo. O distanciamento interno também elimina grande parte das brigas, frustrações e conflitos que você vive. Quando você se distancia, percebe que muitas discussões não têm nada a ver com você. São apenas reflexos da dor, da insegurança ou da pressa emocional de outra pessoa. Percebe que muitas pressões externas não são ordens, são apenas expectativas. Percebe que muitos comentários não são ataques, são apenas ruídos de alguém que não sabe lidar consigo mesmo. Com essa compreensão, você para de absorver aquilo que nunca deveria ter entrado na sua mente. E essa libertação vale mais do que qualquer vitória momentânea. Essa engenharia interna também fortalece sua identidade. Quando você se distancia, passa a agir conforme seus princípios e não conforme a força das circunstâncias.
A opinião dos outros perde poder. O medo da rejeição perde força. A necessidade de aprovação perde importância. Você deixa de ser moldado pelo mundo e começa a moldar sua própria postura. Essa transformação não é distante nem fria. Pelo contrário, ela cria relações mais saudáveis, porque você deixa de reagir de forma impulsiva e passa a agir com lucidez, respeito e maturidade. As pessoas confiam mais em quem não oscila a cada sopro externo. Esse princípio também desenvolve uma coragem silenciosa, porque você entende que não precisa controlar tudo para permanecer firme. O distanciamento interno tira o peso do perfeccionismo, desfaz expectativas irreais e permite que você lide com a vida como ela é, não como você deseja que fosse. Quando a mente se posiciona nesse lugar, o mundo perde o poder de te desestabilizar. Você não depende de estabilidade externa para ser estável. A paz deixa de ser algo frágil e passa a ser algo que você construiu com consciência, disciplina e verdade. O distanciamento interno não te faz menos humano, ele te faz mais consciente. Ele devolve seu poder, sua presença, sua clareza. Ele impede que você seja empurrado pela maré emocional do mundo e te coloca no leme da sua vida. A partir desse ponto, você não vive reagindo ao que acontece, você vive escolhendo como viver. Essa diferença é o que separa quem apenas existe de quem realmente se torna forte. É aqui que o estoico nasce de verdade. 5. A honra da simplicidade radical. A simplicidade radical não é sobre ter pouco. É sobre carregar apenas o que sustenta a mente, o espírito e o propósito. A maioria das pessoas vive afogada em excessos. Excesso de ideias que não praticam, excesso de responsabilidades que não precisavam ter assumido, excesso de expectativas dos outros, excesso de ruído, excesso de metas que não fazem sentido algum. A vida se torna pesada não porque é difícil, mas porque está carregada de elementos que drenam energia mental sem entregar nada em troca. Os estoicos enxergavam isso com clareza e transformaram a simplicidade em uma forma de honra. Para eles, simplificar era proteger o que realmente importa. Essa simplicidade não tem nada a ver com minimalismo estético ou com a ideia superficial de viver com menos. É sobre reduzir o que confunde, o que desvia, o que atrapalha a clareza. É sobre cortar compromissos que não refletem quem você é. É sobre dizer não a tudo que enfraquece o seu eixo. É sobre tirar da mente aquilo que ocupa espaço, mas não contribui para a sua evolução. Quando você abraça a simplicidade radical, percebe que o mundo tenta complicar tudo porque a confusão é uma forma de perder energia. Já a simplicidade é uma forma de ganhar poder. A mente simples pensa melhor, age com mais precisão, erra menos, sente menos culpa pelo que não deveria carregar, constrói mais tempo, mais foco, mais liberdade. Quando a pessoa vive sem simplicidade, cada dia parece uma batalha interminável. Cada tarefa pesa, cada decisão se transforma em uma guerra interna. Mas quando ela começa a simplificar, a vida passa a fluir. Os estoicos sabiam disso e por isso buscavam clareza em tudo. Clareza de propósito, clareza de valores, clareza de prioridades. Na simplicidade, encontravam força para agir com firmeza e sabedoria. Marcos Aurelius governava um império colossal, mas ainda assim buscava simplificar o próprio interior. Ele entendia que o caos externo se torna insuportável quando o interior já está caótico. Porém, quando o interior é limpo, direto e organizado, nada do lado de fora consegue desestabilizar completamente. A simplicidade radical permite que você elimine distrações antes que elas eliminem você. Ela afasta conflitos desnecessários, pressões inúteis, obrigações inventadas. Ao fazer isso, sobra espaço para construir o que realmente importa. Esse princípio também fortalece relacionamentos.
A simplicidade radical corta mal-entendidos, corta jogos emocionais, corta expectativas irreais. Ela cria transparência, cria confiança, cria leveza. Ela impede que o orgulho atrapalhe conversas importantes e que inseguranças inventem problemas que não existem. A simplicidade faz você se comunicar de forma direta, verdadeira e respeitosa. E isso transforma tudo. A maioria das brigas nasce de interpretações distorcidas, de suposições, de complicações desnecessárias. A simplicidade elimina isso pela raiz. No nível pessoal, esse princípio redefine sua identidade. Você deixa de ser alguém empurrado pelos excessos externos e passa a ser alguém guiado pela essência. Quando você simplifica sua vida, você consegue ouvir a própria voz com mais nitidez. Você entende o que quer, o que não quer e o que precisa fazer para se tornar a pessoa que sempre deveria ter sido. A simplicidade também devolve energia, foco e presença. Quando há menos ruído, há mais verdade. Quando há menos distração, há mais poder. Quando há menos acúmulo, há mais liberdade. A simplicidade radical não é um ato isolado, é um estilo de vida, é um compromisso, é uma forma de honrar sua mente e sua trajetória. Quando você escolhe viver assim, não está abrindo mão do mundo, mas escolhendo não carregar o que não pertence a você. O peso diminui, o caminho clareia, a vida ganha direção e você descobre que a força não está em acumular, mas em remover, não está em ter tudo, mas em ser inteiro. A simplicidade radical é o que permite que cada passo seja firme, cada decisão seja consciente e cada dia seja vivido com a dignidade de quem decidiu governar a própria existência. 6. Síntese transformadora. A ponte entre o homem e o imperador. A verdadeira transformação não acontece quando você entende um princípio. Acontece quando todos eles começam a trabalhar juntos dentro de você, criando uma arquitetura interna tão sólida que nada externo consegue desmoronar. É aqui que a ponte entre o homem comum e o imperador interior começa a tomar forma. O imperador não é definido por coroas, vitórias ou grandiosidade. Ele é definido pela capacidade de governar a si mesmo. E é exatamente isso que os 5 princípios esquecidos começam a construir pouco a pouco, como quem reforça as fundações de uma fortaleza destinada a resistir ao que o mundo tem de mais imprevisível. Quando você domina a preparação silenciosa, passa a viver à frente dos acontecimentos. Sua mente deixa de ser reativa e se torna estratégica. Você não é mais surpreendido pelo caos, porque já treinou para ele antes mesmo de ele chegar. Isso cria uma espécie de firmeza discreta, perceptível apenas nos momentos em que todos ao seu redor desmoronam e você permanece inteiro. Essa firmeza é a base do imperador interior, aquele que age sem medo, porque já se preparou para enfrentar o inevitável. A maturidade da resposta tardia adiciona outra camada a essa construção. Você deixa de ser empurrado pela urgência emocional dos outros e começa a viver no ritmo da sua própria lucidez. O mundo corre, grita, exige, mas você observa, pensa, escolhe. A resposta tardia cria respeito, abre espaço para decisões mais limpas e impede que a vida vire uma guerra constante. Aqui, você já não responde para provar nada. Responde para alinhar sua conduta com o que realmente importa. Essa postura é a marca de quem governa com sabedoria, não com impulso. A regra da segunda intenção aprofunda ainda mais essa arquitetura interna. Ela remove as máscaras que o ego tenta colocar em cada decisão e revela sua essência real. A segunda intenção é a verdade depois do orgulho, a maturidade depois da pressa, a sabedoria depois da ilusão.
Quando você começa a agir pela segunda intenção, passa a viver com coerência interna, e essa coerência é a força que define líderes, mestres e homens que carregam grande responsabilidade. Não há autoridade externa que supere a autoridade interior conquistada por quem aprendeu a ouvir o próprio caráter. A engenharia do distanciamento interno reorganiza todo o território emocional. Você para de se sentir esmagado pelos estímulos externos e começa a vê-los como cenários, não como ameaças. O distanciamento te dá visão, profundidade, calma. Ele te coloca em uma posição de liderança psicológica. Você deixa de reagir como alguém perdido em meio ao tumulto e passa a agir como alguém que observa a cena inteira antes de mover sua peça no tabuleiro. É aqui que você deixa de ser espectador e passa a ser estrategista da própria vida. A simplicidade radical completa essa construção como a estrutura final que organiza tudo. Ela limpa a mente, afasta distrações, mantém sua energia concentrada no que realmente faz diferença. Ela te devolve tempo, foco e liberdade. Quando você vive com simplicidade, cada princípio anterior ganha ainda mais força, porque nada desvia você do que realmente quer construir. A simplicidade não é pobreza, é poder. É a escolha consciente de eliminar o desnecessário para que o essencial possa respirar. Quando esses 5 princípios se unem, você percebe que a transformação não é algo distante. Ela não depende de circunstâncias ideais. Ela depende de postura, depende de decisão. Depende de abandonar a vida vivida por impulso e assumir a vida vivida por propósito. O homem comum reage ao mundo. O imperador interior molda sua própria forma de caminhar por ele. A ponte entre esses dois estados não se constrói em um único dia, mas cada escolha, cada silêncio, cada recuo estratégico, cada clareza conquistada aproxima você do seu trono interno. Essa síntese não serve para criar uma imagem perfeita, serve para criar um caráter indestrutível. Serve para transformar você na pessoa que age com firmeza mesmo quando tudo treme. Serve para te lembrar que existe um nível mais alto de você que está sempre esperando sua decisão de assumir o comando. A partir do momento em que você cruza essa ponte, você deixa de ser fruto do ambiente e se torna autor da própria história. Aqui, finalmente, você não apenas aprende estoicismo, você se torna estoico. 7. Conclusão. A vigília do espírito forte. A jornada por esses princípios esquecidos termina, mas o seu trabalho interno começa agora. Não existe transformação verdadeira sem vigilância constante, sem atenção diária ao modo como você pensa, fala, decide e se comporta diante das pressões do mundo. A filosofia estoica nunca prometeu uma vida fácil. Ela prometeu uma vida forte. E força não nasce de teorias, nem de frases bonitas, nem de momentos isolados de inspiração. Força nasce da repetição consciente de escolhas alinhadas. Nasce da autodisciplina silenciosa. Nasce da disposição de enfrentar o que precisa ser enfrentado sem dramatizar, sem fugir e sem inventar desculpas. O espírito forte não surge por acidente. Ele é construído a cada amanhecer. Quando você revisa os princípios que percorremos, percebe um padrão claro. Todos eles devolvem você para si mesmo. Todos te convidam a assumir responsabilidade pela própria mente. Todos te ensinam que nada muda externamente se o seu interior permanecer desorganizado, distraído, frágil ou entregue aos impulsos. A preparação silenciosa te mostra que você precisa antecipar a vida antes que ela te engula. A resposta tardia te ensina que a sabedoria está no tempo certo, não no primeiro impulso. A segunda intenção revela a profundidade do seu caráter. O distanciamento interno devolve clareza em meio ao caos. A simplicidade radical organiza suas prioridades para que nada roube sua energia.
Esses 5 pilares formam um sistema. Quando um deles falha, os outros compensam. Quando todos funcionam juntos, você se torna um indivíduo raro, alguém que vive com propósito, calma, precisão e presença. No mundo moderno, saturado de pressa, distração e imaturidade emocional, alguém capaz de sustentar esses princípios em sua vida se torna imediatamente livre. Livre para pensar com clareza, livre para sentir com maturidade, livre para agir com firmeza, livre para viver alinhado com o que realmente importa. Não há liberdade maior do que essa. É aqui que a filosofia deixa de ser um estudo e passa a ser um modo de existência. Este é o ponto em que você para de admirar líderes fortes e começa a se tornar um. Porque você entende que a força não está na ausência de medo, mas na postura diante dele. Não está na facilidade, mas na resistência. Não está na ilusão de controle, mas na capacidade de permanecer estável quando nada está sob controle. O espírito forte não destrói o caos. Ele atravessa o caos com a dignidade de quem sabe que domina a si mesmo. E agora, ao final dessa jornada, existe uma escolha diante de você. Uma escolha que determina se tudo isso será apenas um vídeo ou o início de uma mudança real. Você pode voltar à vida de sempre, onde cada reação é automática, cada distração controla seu dia, cada impulso decide por você. Ou pode assumir a vigília. Pode escolher viver de acordo com esses princípios até que façam parte da sua identidade. Pode decidir que a sua vida merece a sua disciplina, que o seu futuro merece a sua clareza, que sua mente merece sua atenção. O espírito forte não exige perfeição, exige compromisso. Se você entendeu isso, então já sabe o próximo passo. Hoje você despertou uma consciência que não volta a dormir. Hoje você entendeu que existe um nível acima esperando por você. E a única pergunta que resta agora é: você vai honrar esse chamado ou vai deixá-lo se perder? A resposta define o seu caminho. A resposta define quem você se torna. A resposta transforma a sua vida de dentro para fora. 8. Chamado à ação. O compromisso com a própria mente. Se você chegou até aqui, significa que algo dentro de você se movimentou. Talvez tenha sido a sensação de que estava vivendo no modo automático. Talvez tenha sido o incômodo de perceber que entregava suas escolhas às emoções rápidas. Talvez tenha sido a descoberta de que existe uma versão mais forte, mais estável e mais consciente, esperando pela sua decisão de despertar. O fato é que, se você assistiu até o fim, é porque sua mente está pedindo um novo ciclo. E ciclos não começam com promessas, começam com compromissos. O compromisso que você assume agora não é comigo, nem com este vídeo, é com você. É com a sua disciplina, com o seu eixo, com a sua responsabilidade sobre a própria vida. É a decisão de não voltar ao padrão antigo, aquele que te afasta da clareza e te aproxima do caos emocional. É a decisão de vigiar sua mente diariamente, de aplicar os princípios que você entendeu aqui e de se tornar, pouco a pouco, alguém que vive alinhado com a própria verdade. A transformação real exige continuidade, e continuidade exige acompanhamento. É aqui que entra o próximo passo. Inscrever-se neste canal não é apenas um gesto de apoio, é um ato de reforço psicológico. É como retornar ao treinamento, é como visitar um mentor todos os dias. Cada vídeo aqui é construído para fortalecer a sua mente, para provocar suas reflexões, para te lembrar de quem você está se tornando. Quando você se inscreve, você se compromete com a própria evolução. Você cria um ponto de retorno, uma âncora que te impede de esquecer quem deseja ser. É assim que as mudanças se mantêm vivas. Da mesma forma, deixar o seu like não é uma formalidade. É uma ferramenta para a sua própria mente.
Quando você aprova aquilo que te fortalece, sua mente registra que esse caminho tem valor. Isso aumenta a chance de você voltar, de continuar, de aprofundar. É um gesto simples que ativa um ciclo interno de reforço, ajudando você a se manter no caminho da disciplina e do crescimento. Este canal existe para isso, para ser um espaço onde você se reencontra com a sua força. E o comentário final, aquele que muitos assistem, mas poucos deixam, não é apenas interação, é um marco. É você dizendo para si mesmo: eu permaneci, eu não desisti, eu concluí. Quando você escreve que ficou até o final, você transforma um vídeo em uma declaração interna de comprometimento. E cada declaração assim constrói o tipo de caráter que os antigos estoicos tanto valorizavam. Portanto, faça o que um espírito forte faria. Inscreva-se agora, deixe o seu like, escreva nos comentários que você ficou até o fim e qual princípio mais mexeu com você. Esses gestos não são pequenos, eles são a primeira prova de que você escolheu caminhar de forma diferente. Eles são a ação que confirma a decisão, e a vida sempre favorece quem age com clareza. Se você quer continuar expandindo sua consciência, fortalecendo sua mente e vivendo com propósito, este é o lugar certo e este é o momento. O compromisso começa agora.